Bom, voltando aqui o que nós havíamos iniciado no vídeo anterior, nós estamos buscando aqui um fator integrante, não é? Essa parte aqui nós vamos jogar fora porque nós não queremos resolver a equação por enquanto. O que nós queremos é tornar a equação inicial, essa equação aqui do exemplo, que nós tomamos como a forma geral aqui, em uma equação exata. Inicialmente ela não é exata, não é? Aí, bom, aí nós queremos encontrar, na verdade, um fator integrante que dependa apenas de x para que ela fique exata, ou seja, para que essa igualdade seja satisfeita quando eu multiplico a equação por μ, que é o fator integrante. Aí, a partir da igualdade, nós começamos a fazer as contas, e foi quando acabou o tempo, né? Então, aqui nós estamos tirando μ para um membro e jogando todo o resto para o outro. Aqui vai ficar dm, dy, μ em evidência passa para baixo, né? É isso, né? E 1 sobre n no outro membro, tá bom. Então fica dm dy menos dn dx, tá certo? Menos dn dx. Agora é só integrar em relação a x. Integrando aqui em relação a x, ó, tem uma função só de x aqui. Esse que é o nosso grande passo, né? Primeiro que nós eliminamos aqui a derivada em relação a y de μ. E agora fica uma função só de x aqui, tá certo? Ou seja, essa função aqui tem que ser uma função só de x para que você possa ter um fator integrante. Essa é a nossa condição necessária e suficiente, na verdade, é que essa função aqui seja uma função só de x, tá bom? Então vamos lá, quando eu integro em relação a x, eu vou obter log do módulo de μ, tá bom? Seria módulo de μ aqui. Igual a integrando aqui em relação a x, não tem como, tem que expressar, né? dm dy menos dn dx, não é? dn del n del x, derivando em relação a x, a variável x. Muito bem. Agora, exponencia, né? Aplicar exponencial em ambos os membros, você vai ter módulo de μ elevado, igual a e elevado a essa integral, tá certo? Mas módulo significa que eu vou buscar, o μ vai ser ou positivo ou negativo, né? E elevado, menos e elevado a isso, ou mais e elevado a isso, eu vou escolher o positivo, porque eu só quero um fator integrante. Então eu vou ficar com μ igual a e elevado a integral dessa coisa aqui, né? 1 sobre n del m del y menos del n del x dx. Pronto, esse fator integrante, eu deveria colocar aqui, depende só de x, tá bom? Então esse seria o nosso fator integrante que vai tornar aquela nossa equação inicial em uma equação, transformar em uma equação exata. Então, a condição é que essa função aqui seja uma função, essa função 1 sobre n, multiplicado por del m del y menos del n del x, seja uma função só de x. Vou colocar assim, uma função só de x. Se isso acontecer, maravilha. Então vamos voltar para a nossa equação inicial. Essa equação aqui, menos y dx mais x dy. Então deixa eu vou usar uma outra folha que fica melhor, né? Para a gente resolver essa equação. Na verdade, eu escrevi uma coisa aqui, mas é a forma inicial, né? Nem precisaria arriscar. Então tem aqui, menos, vamos resolver essa equação, menos y dx mais x dy igual a zero. No caso aqui, já fizemos essa conta, né? Já fizemos, m é y, né? M é y, dm dy é menos 1, dn dx é 1. Então eu quero que a função, que essa função 1 sobre n, del m del y menos del n del x
dependa só de x. Mas quanto é que dá isso aqui? Ora, o n é x, né? Então vai ficar 1 sobre x. 1 sobre x aqui. Aí, del m, del y. Del m, del y lá em cima, menos 1. E del n, del x, 1. Tá bom? Então, substituindo, del m, del y é 1, menos, ou melhor, del m, del y é menos 1. Menos 1 aqui, menos 1, menos, e del n, del x é 1, 1. Você termina com menos 1, menos 2 sobre x. Tá bom? Então, de fato, essa função depende só de x. Muito boa notícia, porque aí a gente sabe que existe um fator integrante dependente só de x aqui, ó, só de x. Tem integrante que depende só de x, tá bom? Muito bem, esse camarada aqui. E tem a forma de calcular, né? Mas essa expressão aqui nós já calculamos. Ó. 1 sobre n del m del y menos del n del x está calculado aqui. 1 sobre n, bababá, bababá, é igual a quem? Menos 2 sobre x. Então, significa que o nosso fator integrante, conclusão, existe fator integrante μ, que depende só de x. E a maneira de calcular está ali, né? μ de x é igual a elevado à integral desse camarada aqui, né? Que nós já calculamos, deu menos 2 sobre x, dx. Calculando isso, aqui é menos 2 log de x, né? Então vai ficar log de x a menos 2. Então, é exponencial do logaritmo da x a menos 2, que é 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? Então, 1 sobre x ao quadrado aqui é o nosso fator integrante na nossa equaçãozinha lá. Menos y dx mais x dy. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar. Tá? Fator integrante, nós encontramos o fator integrante, que é... Não vou escrever não, está aqui, né? Fator integrante nós encontramos, que depende só de x, é 1 sobre x ao quadrado. Vou multiplicar toda a equação por 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, vou dividir aqui por x ao quadrado. Então, multiplicando por menos 1, eu vou indicar, mas não precisa indicar não, tá? Por menos 1, menos 1 não, é 1 positivo, tá? 1 sobre x ao quadrado. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter y sobre x ao quadrado dx mais x sobre x ao quadrado dá 1 sobre x. Opa, aqui é dx e aqui é dy. Ai, meu Deus do céu. Igual a zero. Perdão pelos erros, falta de habilidade aqui com o equipamento. Bom, vamos lá. Blá, 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 blá. Tá ok. Então, temos a nova equação, né? A equação inicial multiplicada pelo fator integrante, que pelas contas que nós fizemos, tem que ser uma equação exata. Senão, está tudo errado, né? Tudo errado não. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa aí. Mas agora nós temos uma nova equação. É claro que as soluções são as mesmas, porque se eu dividir por x ao quadrado, vai voltar à equação inicial, não é verdade? Então, vamos lá. Agora eu vou esquecer a equação inicial e vou pensar nessa aqui. Para não inventar nomes, eu vou dizer que o nosso m de x, considere que eu estou começando a resolver daqui. Nosso m de x é menos y sobre x ao quadrado. E o n de x, y, é igual ao que acompanha aqui a diferencial de x, 1 sobre x, diferencial de y, 1 sobre x. Quando eu derivo m em relação a y, eu obtenho menos 1 sobre x ao quadrado. Quando eu derivo n em relação a x,
del n, del x, o resultado é menos 1 sobre x ao quadrado. Agora sim. Então, as contas que nós fizemos estão corretas, né? Ao multiplicar aqui por esse fator integrante, nós obtivemos uma equação, agora uma equação exata. Vou escrever assim. Aqui é 4. Logo, a equação 4, aquela equação acima ali, a equação 4 é exata. Aí, como você resolve uma equação exata? Bom, o que significa ser exata? Significa que a equação, esse primeiro membro aqui da equação, é a diferencial exata de uma função de duas variáveis, né? Então, isso significa que existe uma função f em duas variáveis, tá certo? De tal sorte que, df é igual a esse camarada aqui, né? Menos y sobre x ao quadrado dx mais 1 sobre x dy. Só que a diferencial de uma função, isso aqui é del f del x e isto aqui é del f del y. Então, nós vamos obter um sistema de equações diferenciais onde del f del x é igual a menos y sobre x ao quadrado. E del f del y é igual a 1 sobre x. E como resolve? Aí nós já vimos lá na aula de equações diferenciais exatas, né? Vamos integrar ambos os membros. Aqui eu vou fazer simplificadamente. Vocês vão fazer todos os detalhes, né? Claro. A tarefa de vocês é essa, fazer os detalhes. Eu vou integrar em relação a x, mas quando eu integro a derivada de f em relação a x. Em relação a x, volta a função, né? Função f, que é uma função de duas variáveis. No segundo membro, integrando em relação a x, você vai ter 1 sobre x multiplicado por y, né? Então, y sobre x, tá certo? Y sobre x. Eu acho que tem uma coisinha aqui que não ficou legal, né? Peraí. Aqui é 1 sobre x, é 1 sobre x. Que integrou em relação a x da f, integrou em relação a x. O y é constante, fica 1 sobre x, é isso mesmo, né? Mais uma função aqui, só na variável x. Agora você deriva a função, e deriva em ambos os membros em relação a y. Deriva aqui em relação a y, né? Quando eu derivo f em relação a y, vai dar o quê? Derivada de f em relação a y, 1 sobre x. Então, já vou substituir. Derivando f em relação a y, 1 sobre x, tá certo? 1 sobre x. No segundo membro, derivando aqui em relação a y, eu obtenho 1 sobre x. Mais, derivando em relação a y, aqui eu integrei em relação a x, então essa é uma função só de y. Derivando em relação a y, filhinha de y. Bom, no final das contas, esse cancela com esse, e o filhinha de y é igual a zero. Ora, filhinha de y é igual a zero, me diz que a φ é uma constante, né? Vamos lá para cima agora. Isso aqui me diz que a função φ de y é uma constante. Mas como nós combinamos lá, vou colocar a constante especial, zero, porque não vai fazer diferença, né? Lá no final ela vai juntar com as outras constantes, então vai ser constante do mesmo jeito. Aqui simplifica nossas contas. φ de y é igual a zero, aí eu já tinha aqui f é igual a y sobre x mais φ. Então, conclusão, daqui f de xy é igual a y sobre x. Esse aqui zero, né? Então, só y sobre x.
y sobre x. Pronto. Conseguimos a função, você escreve a solução geral. E eu já passei do tempo.